gente está fazendo de novo para atrair mais pessoas para dentro do nosso atrativo, né? Que cada vez mais tem crescendo, né? Vem crescendo e a gente abordando várias coisas diferentes, né? Então, obrigado aí pelo convite. Posso deixar o Ian se apresentar aí agora, então. Boa noite, Leonardo. Eu sou o Ian, sou natural de Porto Alegre, né? Sou turismólogo formado pelo Instituto Federal Catarinense, lá de Sombrio. Estou morando em Pomerode há mais ou menos uns 7 meses. Eu e minha esposa, Esther, que também é turismóloga. E trabalho diretamente na parte de atendimento no salão, no museu ali. Parte de visita guiada, fotografia também. E pesquisa e também o auxílio ao marketing para a gente conseguir deixar a experiência cada vez melhor. O que eu tenho notado, pelo que vocês estão colocando nas atribuições de vocês... tu esquecesse de falar da tua esposa, que está aqui juntos também, né? Falei. Falou da Esther? Então tá bom. Vocês têm filhos? Ainda não. Não? É um projeto também, mas ainda não. E aí eu vou voltar na parte que eu estava comentando. É engraçado que até hoje tudo precisa de administração, precisa de estudo, precisa de análise, precisa de um pessoal especializado na área, né? Inclusive o museu, né? A gente anda por alguns lugares do mundo afora, do Brasil, e a gente vê museus preparados e vê museus totalmente despreparados, às vezes até com um cabedal de estrutura muito bom, mas muito despreparados. E a gente fica pensando assim, como falta para esse pessoal. É importante hoje um museu estar preparado para essa concorrência. Aliás, Museu do Carro, de automóvel antigo, não tem concorrência ou tem? Tem, claro que tem concorrência. Bastante. Bastante concorrência. Tá mais espalhado, né? Então, vamos supor, a gente tem um Museu do Automóvel em Gramado, que é muito conhecido. Então, normalmente o pessoal, eles acabam comentando, é alguma coisa ligada ao Museu do Automóvel de Gramados. Tem uma certa ligação, porque é da mesma família, né? Então, tem essa ligação sim, mas não ligação direta entre os dois museus, né? Então, o Museu do Automóvel de Pomerode é Museu do Automóvel de Pomerode, tem uma estrutura totalmente diferente. O Museu do Automóvel em Gramado é o Museu do Automóvel em Gramado. Eles são só 20 e poucos anos de diferença, né? Que o Museu do Automóvel de Gramado tenha mais do que aqui em Pomerode, né? Pomerode foi inaugurado em 2019, né? Então... é uma criança ainda que está caminhando e a gente está buscando cada vez fazer com que ela caminhe de uma forma melhor e sozinha, né? Que não precise dos pais estar do lado segurando na mãozinha dessa criança para ela evoluir, né? Tá, e qual dos dois é melhor, de Pomerode ou de Gramado? De Pomerode, né? Puxar para o nosso lado. Puxar para o meu lado, né? E aquela coisa também, não é porque já visitei é igual, nunca é igual. Principalmente a gente tenta tornar o local ali próprio, né? Tem uma experiência diferente do nosso. Para ser essa coisa, já fui no museu de carro, são todos iguais. Reforçar que não são todos iguais. Não só por questão de acervo, como a experiência completa, toda ela. Exatamente. Tu que é de Porto Alegre, tu já foi na época do que era o da Ubra? O Museu da Ubra eu não tive o prazer de conhecer, mas tive o prazer de estudar na Ubra. Eu cursei engenharia mecânica automotiva lá dentro um tempo. E eu consegui ver alguma coisa que sobrou lá no galpão dos protótipos, lá embaixo. E a estrutura que era o museu. Acho que o museu fechou em 2009, eu fui estudar lá, era 2014. Então, não consegui conhecer. Eu, eu quase chegava no sul só para ir naquele museu. Eu era apaixonado por ele. Eram vários andares, né? Vários andares. Se Eram não me engano, vários andares. O prédio lá que tinha um museu é um prédio muito grande. Lindo. Me contaram e as relíquias que eles tinham lá também. Me contaram uma história desse Museu da Ubra, assim, que eu achei fenomenal, porque ele era mais ou menos também mantido pelos estudantes ali, né? Então, a restauração dos carros era feita por quem estudava lá também. Então, eles tinham toda a área do museu e eles tinham dentro de uma área do museu, é o que eles pelo menos me contaram, né? Se eu estiver mentindo agora, gente, por favor, né? Eu estou repassando o que me repassaram, né? Que eles tinham uma área onde tinha um carro totalmente desmontado, que era aquele carro que estava extremamente feio, faltando peça, com todo enferrujado. Eles deixavam ele desmontado. Esse aqui depois que a gente terminar o que a gente está fazendo agora, esse é o próximo que vai ser restaurado pelo pessoal. Então, eles faziam toda a restauração. E aí, quem visitava já podia ver qual que era o próximo carro que ia ser restaurado pela equipe, sabe? Então, eu achei interessante essa dinâmica deles, né?
Então, tu já saber qual que é o próximo, e aí eu quero voltar no futuro para ver como é que tá esse carro que estava todo desmontado, né? Então, eu achei bem interessante essa abordagem que eles tinham, né? A vantagem de vocês é que já pegaram os carros tudo pronto, né, no caso. É uma pergunta ululante que as pessoas perguntam, é de um dono só, é de vários donos, tem vários donos que emprestam para vocês os carros, às vezes alugam. Como é que funciona ali? Dentro do museu, a gente tem 3 colecionadores. O museu ele tem 2 sócios, né? Ele tem 2 sócios, só que colecionadores nós temos 3 lá dentro, né? Então, um detém uma parte maior do acervo, né? E os outros 2 têm uma parte menor, mas são 3 colecionadores que tem lá dentro. Então os carros que estão lá dentro são... Então os carros já vêm pronto, no caso, vocês já... Sim. Uhum. Entendi. A gente faz depois só o cuidado com ele, né? Então tem toda a parte de limpeza externa, interna. Uma coisa que dá mais trabalho lá dentro do museu é deixar aquelas bandas brancas dos pneus. E só tem um que não tem, né? Dentro do museu. Aquela banda branca é um negócio que dá um trabalho gigantesco para manter aquele negócio branquinho. É lindo, mas dá trabalho. Dá trabalho. Ela fica da cor assim dessa... Ela chega a amarelar muito rápido, né? Então aí tu tem que ir lá, escovar. E é escova, não tem. Não é produto, é escova e sabão e limpar. E esfregar. O Iago comentou comigo que é um turismólogo, né? Que se apaixonou por Pomerode e acabou... Turismólogo e mecânico que veio parar no lugar certo. Veio parar no lugar certo, legal. E Pomerode tem um cabedal hoje para abrigar em termos de turismo, como é que está o turismo hoje de Pomerode para abrigar esse museu maravilhoso que vocês têm lá em Pomerode? Vou pegar exatamente o exemplo meu e da Esther, minha esposa. Nós morávamos na praia e viemos para cá porque vimos na televisão a questão do potencial turístico, né? Que o local, quando ele tem um potencial turístico, é reconhecido por quem já mora nele, quem quer investir, e só traz gente de fora. Me coloco como prova disso. Então, assim, Pomerode tem muito potencial, né? Como toda cidade turística, tem os 2 caminhos. A população entender o que é o turismo, como ele trabalha, o que pode trazer de retorno. E quem está chegando com o turismo, entender como é a população, que é o que a gente chama do tripé da sustentabilidade turística, né? É o econômico, o social e o ambiental. Equilibrar esses 3, tu consegue pegar um local com potencial turístico e tornar ele um produto turístico pronto. Então, hoje eu vejo muito isso em Pomerode, né? Muita gente também vê, está tendo investimento, está tendo movimentação. E, principalmente questão de museu, é muito importante ter também. Quanto mais puder diversificar essa questão de preservação, contato museológico e essa experiência para todo mundo, eu acho fundamental. O que eu tenho observado em Pomerode é que Pomerode era uma cidade que funcionava até 5 horas da tarde, depois cada um ia para o seu... saía da sua roça, ia para o seu lar, descansava, até porque o avô e a avó da minha esposa faziam isso, normal, padaria fechada, tudo depois das 5, 6 horas da tarde, e no outro dia todo mundo acordava cedo. Hoje, Pomerode tem que se reinventar, né? Ela tem que pegar, já que está vindo esse aporte de novas ideias, de inovações para a cidade em termos de, eu digo, em termos de turismo, de repente uma cidade que ela era fechada, de repente ela tem que se abrir. E vocês têm observado isso na população, que a população está ou seja, está pensando tipo como Gramado, que já é um povo voltado para o turismo. A gente vê que a infraestrutura, né? Uhum. Pomerode, ela sempre foi uma cidade onde a base econômica dela foi gerada em torno da metalurgia, né? Então a gente tem grandes metalúrgicas lá. Ela foi gerada na base da indústria têxtil, né, com muitas indústrias têxteis. De alimentação também, a gente tem várias marcas conhecidas, né, Olho e assim por diante. Né? E o agro, o negócio pequeno. Né? Então, agricultura familiar. E vem uns 10 anos mais ou menos para cá, o único atrativo turístico que a gente tinha antes disso era o zoológico. Né? E o pessoal que vinha lá para a festa pomerana. Né? E de uns 10 anos para
aqui, muda um pouco lá, trazer um pouquinho mais de mobilidade urbana. Agora a gente vai uma parte da cidade que é justamente ali na frente do... Explica, por favor. Ah, sim, o Osterfest. Vamos lá. O Osterfest é uma das maiores festas, é considerada a festa de Páscoa mais alemã do Brasil, né? Então, esse ano ela começa dia 8 de fevereiro, vai até dia 31 de março, que é o dia da Páscoa mesmo, né? E dentro dessa festa a gente tem, inclusive, dois atrativos que são o Guinness Book, né? Que é o maior ovo de Páscoa pintado, né, à mão, né, do mundo, e a maior árvore de casquinhas. Essas casquinhas, o pessoal inclusive pergunta, mas é casquinha de plástico? Não, é casquinha de ovo mesmo, a comunidade inteira trabalha durante um ano inteiro para juntar essas casquinhas. Sabe aquela casquinha de ovo que a gente antigamente tinha da Páscoa e tal? É esse mesmo tipo de casquinha. Elas são todas pintadas à mão, depois é feito todo amarrando em forma de guirlanda e ela é pendurada naquela árvore que tem lá que a gente chama de Osterbaum, né? E essa também é a maior do mundo, com 82 mil casquinhas. Isso foi em 2019 que ela ganhou o prêmio e está até hoje. E fica o convite então para o pessoal para vir conhecer a Osterfest, né? Aproveitando, já conhece a Pomerode, venha para o Museu do Automóvel também, né? E que é do dia 8 de fevereiro até dia 31 de março. Tá, também esse celular, né? Viu como é É bom você vir de Fusca, era aquele parece redoundinho, parece com um ovinho, já vem com Fusca e já entra no contexto da festa. A gente estava falando do Osterfest lá, da mobilidade, né? Viu? Já voltei. Então, aquele trecho na frente daquele centro cultural que a gente tem, ele é fechado. E aí a gente escuta os moradores reclamando que agora tem que dar uma volta lá atrás, porque fecharam aqui por causa da festa. Mas o que essa festa traz tudo para a cidade? Né? Quanto que ela traz de faturamento? Quantos turistas ano passado vocês Ano passado nós chegamos a 200 mil pessoas. Numa cidade de 30 mil 35 mil habitantes em 2 meses. Né? Então a perspectiva para esse ano é 250 mil pessoas. Então é bastante gente num curto período de tempo, né? Até porque a gente está falando de 8 de fevereiro a 31 de março, não dá bem 60 dias, só que ela não trabalha ela não funciona durante todos os dias da semana, então ela é de quinta a domingo. Né? Então a gente reduz mais ainda, dá uns 20 e poucos, 28, 29 dias de festa. Né? E a gente está falando de 200 e poucas mil pessoas em 29 dias numa cidade que tem 35 mil habitantes. Né? Aí a população ela reclama bastante, mas aos poucos eles vão entendendo que traz benefícios para a cidade, que é o que o Ian falou. Tem as dificuldades? Sim. Vai ter um pouquinho de problema de trânsito? Pode ser que tenha, como da última não teve. Né? Ou seja, já teve uma melhora na parte de mobilidade urbana. Né? E aos poucos a população vai entendendo que... Mas o problema da infraestrutura, eu não vejo problema em cidade turística ou histórica, porque a característica da cidade já isso é. Tu que estudasse pode dizer melhor do que eu, entendeu? Por exemplo, eu sou apaixonado por cidades históricas de Minas Gerais, tu não tem como mexer na infraestrutura. Era caminho dos escravos, das carroças, etc. Tinha que seguir. Pomerode era caminho de carroça, né? Sim. Acho que a 21 ali, que é 21 de janeiro, que deve ser a avenida que mais destoa, né? O resto é tudo uma cidade bem típica alemã da colonização. Mais ou menos, estou certo por aí? É o que a gente chama de estrutura básica, né? Que é uma estrutura que ela não é feita para o turista, mas também vai servir o turista. Que é, por exemplo, via de acesso, desde fornecimento de luz, água e internet. Então vamos nos ater via de acesso. Dá uma dificuldade de trânsito quando tem a Osterfest. É só alargar a rua ou abrir mais ruas. Tu começa a mexer muito, tu vai descaracterizar completamente o local turístico. Então, um pouco do que é Pomerode, pela tradição, tu pode acabar alterando. Começa a descaracterizar. Então, às vezes é necessário ter esse jogo de cintura para tu conseguir manter a característica do local, como se fosse um carro. Pega um carro, um clássico, e começa a mudar um monte de coisa nele para modernizar. Ele deixa de ser o clássico que ele era, já não é a mesma coisa.
Então, uma cidade com turismo, por exemplo, como Pomerode, que é um local bem tradicional à cultura, tem que cuidar para não acabar acontecendo isso também. Então, tem que adaptar os dois lados, como a gente falou antes, tem que ter essa balança para funcionar tudo. Então agora vamos contextualizar o museu, né? Agora vamos partir para o museu aqui. Então aí a administração do museu, vendo o cabedal de possibilidade turística do município, decidiu investir em Pomerode. É isso, né? Isso, exatamente. Basicamente isso. É isso aí, né? Basicamente não, é exatamente isso, né? Então é aquela história do cara que vê alguns anos à frente, né? Então a família ela é bem empreendedora, né? E viu o potencial da cidade e falou, ó, vamos montar um museu lá dentro da cidade de Pomerode. E as histórias que a gente tem ali do pessoal contando, do seu Edson, que é o mecânico do museu, ele conta que no dia da inauguração, o pessoal esperando já para entrar, eles ainda estavam posicionando o carro e essas loucuras assim, sabe, de vamos inaugurar, né? E aí a família investiu, viu esse potencial, né? E acreditou na cidade, né? E vem dando certo, né? Teve muitas alterações dentro do museu durante esses 5 anos, teve, né? E aí a última agora, realmente quando veio a oportunidade para eu assumir, eu pensei, aqui eu quero fazer um trabalho diferente. Então, vamos analisar o que realmente a gente tem aqui e a gente vai trabalhar, porque além de eu trabalhei 15 anos em metalurgia, né? Então, toda essa parte de ISO 9000, essas coisas, desses processos, já vinha meio que dentro do meu DNA, né? E aí eu falei, eu preciso achar uma forma de trabalhar dentro do museu com processo, mas que eu consiga trazer uma experiência diferente para aquela pessoa que venha visitar, né? Para o visitante, para o turista, né? Não só para o turista, vamos falar para o pessoal da cidade também, né? E como é que a gente vai fazer isso, né? Então, várias formas. Olhar a fundo as avaliações que a gente tem, o que o pessoal está pedindo, né? O que o pessoal está reclamando, ou o que eles estão dando de sugestão. Eu tenho uma baita de uma ferramenta na mão que são as avaliações do Google. Por que eu não presto mais atenção nela e trago para dentro do museu? Lógico, tem algumas coisas que demandam investimento, né? Mas o que não demanda investimento, às vezes, é o atendimento, né? Como é que eu vou trazer isso para dentro do museu e fazer com que essas pessoas tenham uma melhor experiência lá dentro, né? Então, mas aí tu estás falando de uma inovação, e a gente já está falando museu e inovação já junto. Tu estás falando de uma inovação muito importante na época de hoje em dia. Tem muitas empresas que não gostam de conversar e não gostam do feedback do cliente. Quando dá o feedback negativo, aquele cliente é jogado para o ostracismo, entendeu? Sim. Porque isso é chato, porque isso, aquilo, aquilo outro. Se ele está dando um feedback e é negativo às vezes, ele está te trazendo um cabedal de conhecimento para você ajustar a tua rota e melhorar. E isso também é inovação, sim, né? Com certeza. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem hoje. E essa avaliação do Google é uma ferramenta extremamente importante para nós. Inclusive, toda pessoa que vai lá praticamente dentro do museu, a gente diz, você pode fazer uma avaliação para nós para ver como é que essa avaliação para nós é como se fosse uma bússola apontando para o norte, né? É ali que eu vou saber aonde eu vou ter que agir, né? Estão reclamando vamos supor, o que acontecia bastante, né? Inclusive falando, eles reclamavam muito que eu não posso, eu tenho os carros dessa forma dentro do museu, então tem aqui o corredor aqui e os carros estão todos virados de frente, né? Então depois a gente até pode passar uma foto de como é o museu por dentro, né? Então o pessoal só vê... Se puder fazer, já passa agora e já vai apresentando ali. Só vê a parte da frente do carro. Então, como é que é o interior desse carro? Né? Como é que essa é a foto do museu, a parte externa, né? Então, a questão da parte de bilheteria, né? Então, aqui, é o que eu comentei. Então, eu tenho essa na miniatura aqui, vamos supor, eu tenho o corredor aqui, né? Ele é afastado ele está isolado, né? Por esse isolamento, justamente
para evitar com que o visitante vá lá e abra a porta, muitas pessoas perguntam, por que eu não posso entrar nesses carros? Aí a gente entra numa questão de, nossa, a gente está falando de uma visita aí de 5 mil pessoas mês. 5 mil pessoas abrindo essas portas, onde vai parar o mecanismo de um carro desse de 1950? Quanto tempo eu ainda vou ter esse carro para as pessoas poderem Exatamente. Continuar assim? Então, são 5 mil pessoas abrindo e fechando essas portas todo dia. Sem contar que uma pode querer abrir essa, outro querer abrir aquela, bater pó. Então, a gente é por preservação mesmo. Então, assim, uma coisa que eles reclamavam muito é, como é que é o interior desse veículo? Eu não consigo ver, que pena que eu não consigo ver o interior do veículo. Então, aí, peraí. Tem muita gente reclamando disso. O que eu vou fazer para curar essa dor? Né? Para evitar com que essas pessoas falem de novo isso. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, que é um ponto de inovação. Outra questão, né? Muitas pessoas dizem, porque o brasileiro é muito gente boa. Se eu for para a Alemanha ou se eu for para os Estados Unidos, eu que me vire com o idioma, né? Eu tenho que aprender a falar o idioma nativo de lá para eu poder me virar lá, porque ninguém vai querer falar português comigo. E a gente aqui não, é ao contrário. Né? Então, o brasileiro ele tem essa questão de atender bem todo mundo. Ian fala o inglês. Né? Eu me viro muito bem no alemão. Né? O espanhol a gente dá os nossos pulos, porque a gente... espanhol 50-50. É 50-50. Né? E como é que eu vou trazer... vamos supor que eu não esteja dentro do museu. Como é que eles vão se virar com um cara que vem da Alemanha? Né? Então, as fichas técnicas estão todas em português. Esse é um outro ponto. Muitas pessoas reclamavam, mas aqui está só em português. Aí tem aquele cara que diz assim, cara, tu tá no Brasil, dá teu jeito, puxa no Google Tradutor ou alguma coisa assim. Não, nós queremos trazer uma experiência diferente para quem vem para dentro do museu. E é uma coisa que a gente está trabalhando. Tem um projeto em cima disso, baseado nessas avaliações, inclusive. Então, a ferramenta que a gente tem é muito grande. Né? Então, tem que saber utilizar ela. Né? E é isso que a gente vem trabalhando dia a dia, né? Para poder trazer uma experiência totalmente diferente. Outra coisa, museu, vamos supor, a visita ela é autoguiada. Né? Então, eu poderia muito bem lá na bilheteria chegar e dizer assim, tá aqui o teu ingresso, tal, vou te passar na catraca e... A visita é autoguiada. Cada um por si. Cada um por si, Deus por todos. Né? E não. Todas as pessoas que entram lá, elas recebem informações básicas, iniciais, mas a primeira coisa é, seja bem-vindo ao Museu do Automóvel. Né? Seja bem-vindo ao Museu do Automóvel. Né? E aí a gente passa as informações que precisa passar. Que a visita ela é autoguiada, que a questão das fotos, que pode ser tirada dentro do museu. O museu ele é um museu que ele tem um acervo muito clássico de 1940 até 1970. Então, as pessoas elas acham que elas só porque estão em Pomerode, elas vão encontrar carros de origem alemã. A gente até fala, a gente até brinca com eles. Gente, por incrível que pareça, vocês estão na cidade mais alemã do Brasil, mas a gente só tem carro norte-americano aqui dentro. Né? E aí entra o que o Ian falou. Nossa, sério que é só norte-americano? A gente quer trazer uma experiência diferente. Né? Então, muitos carros desses, muitas pessoas nem chegaram a ver esse tipo de carro que tem lá dentro. Né? Nem conhecem Se impressionam. Vamos lá, o Lincoln, a gente tem um Lincoln Continental lá dentro, lindo, 1947. Né? Nunca viram na vida um carro daquele. Dia 28 de fevereiro nós vamos fazer um programa lá interno. Depois a gente vai falar sobre ele. Vamos. E tu me permitiu levar um alemão lá, um carro alemão, né? Então tá bom, eu vou deixar de surpresa para vocês saberem que carro alemão, mas não vou falar agora. Mas continua, pessoal. Então é isso que a gente vem trabalhando, né, Ian? Exatamente. Qual que é a experiência? É aquela história, como eu vou ser atendido, qual que é a experiência que eu quero ter dentro de um atrativo? É essa experiência que eu tenho que trazer para o nosso visitante. Né? Então, como eu gostaria de ser atendido? Como eu gostaria de ser... O que pode me surpreender dentro de um atrativo turístico? O que né? eu perguntaria se eu estivesse visitando e não entendesse nada, ou entendesse um pouco. Então, eu tenho que estar preparado para isso. A grande vantagem do pré-guerra, pós-guerra, 1970, os americanos, é o cinema. O cinema, ele já te dá o link, né? Eu acredito que deva chegar pessoas novas ali, mas por assistir os filmes de Hollywood, etc.,
quando vêm os carros, eles devem dar uma nostalgia que ele não acabou não vivendo na época dele, mas para assistir um filme, um artista legal, tal. A gente estava conversando sobre Velozes e Furiosos, né? Claro que não é o caso aqui, mas as pessoas vão sendo culturalizadas dentro do cinema. E quando vem aqui, uau, são carros que eu vejo no cinema, estou vendo ao vivo aqui. A criançada, quando vai lá e dá de cara com o Mustang, que tem lá no museu, o Mach-1 1971, é a primeira coisa que eles falam. Se é o do Velozes e Furiosos, se é o do Hot Wheels, se não é o carro do Toretto, por mais que não seja, para eles aquilo ali é o que encanta eles. Assim como às vezes vai o pessoal mais de idade lá e tem gente que sai lá de dentro chorando, porque lembra do carro que o pai teve, o carro que o tio teve, que o vizinho teve, às vezes o carro que aprendeu a dirigir. É uma coisa que, independente da idade. A gente tem várias histórias, né? Então, teve um caso de um Fleetline em 1947, que um senhorzinho de 80 e poucos anos, ele veio... Eu podia fazer o que eu quisesse para tirar ele da frente desse carro. Mostrar outros carros para ele. Quando eu olhava para o lado, ele estava na frente desse carro. Deixa eu ver se ele está aqui. Daqui a pouco ele aparece por aí. Esse branquinho lá atrás, bem ali no canto lá. Tem um azul e um branco lá. Eu podia fazer o que eu quisesse para tirar aquele senhor de 82 anos da frente daquele carro. Para mostrar qualquer carro para ele. E ele voltava naquele. E até carros mais interessantes dentro da nossa concepção. Mas era o que acontecia. Ele tinha uma memória de infância muito grande dentro de um carro daquele lá. Né? A infância, adolescência, que seja. Né? O pai dele teve um. Então, ele descrevia aquele carro. Como é que eu ia negar? Ele chegou a pedir para nós, a gente pode chegar mais perto do carro? Aí a gente não permite ultrapassar o isolamento. Né? Mas como eu ia negar para aquele senhor de 82 anos... chegar do lado desse carro e olhar para aquele carro e ver de perto, de novo, uma coisa que passou na infância dele. Né? Quando eu falei para ele, tá, vamos lá olhar então, vamos deixar... tu via no canto do olho a lágrima, ele sabe? Voltou no tempo. Ele voltou no tempo. Foi uma experiência única. Exatamente. Como a gente tem várias histórias engraçadas também, tipo, a gente tem 2 carros lá dentro que são com as portas suicidas. Para quem não sabe, a porta suicida, a gente tem esse aqui é o Lincoln. Mas a gente tem 2 carros lá dentro que são um Mercury e um Ford. Mercury e Ford. Né? Eles têm as portas suicidas. É um carro 4 portas e as portas de trás deles abrem ao contrário. Então, se essa porta não estivesse bem fechada, com vento e com a trepidação, ela podia abrir e a pessoa era lançada para fora do carro e atropelada pelo próprio carro. E aí eu, num dia desse, conversando faz agora pouco tempo até, conversando com um visitante lá, e mostrando isso, aí uma mulher lá de 50 e poucos anos lá, eu falando de 50 e poucos anos, eu já estou com 40 e pouco, né? Então, uma mulher de 50 anos ali, entre 50 e... Apareceu o nosso vozinho lá da Porta Suicida. Da Porta Suicida. É esse aqui e o prata. Ó. E esse aqui, eles têm a Porta Suicida. E eu falando com ela, tal, explicando para ela assim, então, Éder, eu sou sobrevivente de uma Porta Suicida. O meu pai tinha, meu pai, acho que era o pai dela, que tinha um carro desse. E naquela época eles costumavam botar muita gente dentro do carro. Então eram tipo 8, 10 pessoas dentro do carro. Né? E ela era menorzinha e ela caiu do carro. Só que o carro não passou por cima. Ela levou a sorte, né? E fecharam a porta e perceberam uns 2, 3 quilômetros depois que a pequena não estava mais dentro do carro. E aí tinha um casal que estava atrás dela e acolheu ela. E ficaram esperando no mesmo lugar com ela. Então, uma hora vão sentir falta e vão vir buscar. Exatamente. Aí voltar. E ela falou, eu sou sobrevivente de uma porta suicida. Então tem várias histórias dentro daquele museu lá. Nossa, e quando a gente realmente para conversar... Eu, às vezes, mais aprendo com quem está visitando do que explico alguma coisa. É o que acontece comigo na Clássicos Prêmio também. Tem muitas pessoas que vêm aí dar aula para mim. De Gol GTI, de Santana, sei lá, de tantos carros que a gente passa lá. Eles dão aula e eu fico de boca aberta escutando, porque a pessoa se dedica a ela, aquele carro, aquele modelo, aquela época. Então a gente tem que aprender também. Até o caso desse senhor. O que eu vou explicar para ele do Fleetline 47, que é parte da vida dele o carro? Eu tenho que escutar ele. Só aprender com ele. Ele descrevia o carro. Tu sabe, minuciosamente ele descrevia o carro.
Então, é bem legal isso. E, tipo, faz uns 3 anos atrás, a gente tinha um Fleetline 47 também. E eu decidi desmontar e restaurar todo ele. Ele tinha, quando a gente abriu a parte da costura dos bancos, tinha umas 10 camadas de restauro em cada delas, mas a gente foi até a última, ainda tinha um banco original. Quando tiramos a lateral de porta traseira dele, ainda tinha a lateral traseira, porque não tem 4 portas, ainda tinha tinta original do carro. E a gente conseguiu, então, através da tinta original, copiar e fazer a tinta do carro atual, entendeu? Foi muito legal. Então, o carro dá essa história para a gente, tem esse vínculo, né, de história, né? E cada um e na sua época também. Tu tem uma história com o Gol, você tem a história com a Astra, e cada um tem a sua história dentro da sua época, né? E o legal do museu é que você acaba educando e ensinando uma nova história, né? Muita gente não imagina o que a gente tem lá dentro, né? Então, o mais legal é a sensação que a gente... Quando a pessoa ela ultrapassa, porque da bilheteria pro museu a gente tem uma cortina. Então aquela cortina é para ser o tchan. Tu abriu a cortina, aí tu vai ver a fenda temporal ali. Daqui para dentro então na bilheteria a gente tem uma música, dentro do salão é outra música tocando, então tu vai passando etapas, né? A partir do momento que tu abre aquela cortina, a sensação é outra música. A sensação é assim, ó, uau! Né? E o mais legal é ver isso, às vezes, de uma mulher que não queria entrar dentro do museu porque não gosta de carro. Mas vem, me acompanha, tal. Vai lá, acompanha teu esposo, é legal, tu vai gostar. Mas eu não gosto de carro. Confia na gente, vai lá, tu vai gostar. Aí quando tu abre a cortina, que ela chega, ela olha para dentro do museu e fala, uau! Falei, viu? Então, essa é a melhor parte, assim, essa sensação que as pessoas têm e olham dentro do museu e dizem, caramba, muito bonito mesmo, tal. E depois aí a gente tem vários feedbacks positivos, né? Que é o desafio que a gente fala muito, tornar especial para a pessoa que às vezes vai não por gostar tanto de carro. É isso que eu ia te perguntar agora, Ian. Como é que tu consegue transformar um negócio inanimado, que é o carro, em alguma coisa imersiva para alguém que não conhece? Tem que ter uma logística muito grande por trás, né? É uma coisa que é muito legal fazer, porque, por exemplo, às vezes vai um grupo de jovens, né? Eles não têm nem ideia, às vezes eles não sabem como que vai para o banco de trás um carro de 2 portas, eles não sabem que um carro tinha cinzeiro, não tem ideia. Então, com eles eu vou usar uma abordagem, vou tornar especial de alguma forma, vou explicar de motor para quem gosta, vou explicar da beleza do carro para quem está ligado na beleza, a cor do carro para quem acha o visual do carro estonteante. Mas às vezes foi uma família, por exemplo, entrou uma mãe, um pai ali que não está nem aí para carro. Então a gente vai para o lado ali de explicar para ele por que o carro era daquilo. Às vezes o carro é de um jeito por causa de um padrão de produção que surgiu por causa de uma outra influência musical, cinema, que daí a pessoa gostava. Então ele vai enxergar aquilo que é natural dele gostar, vai conseguir passar aquilo para o carro, vai entender da forma que é o natural para ele. Então cada pessoa vai entender da sua forma. Alguém vai achar porque os carros têm cores diferentes, vai se apegar por isso. Alguém vai ser por causa da construção do carro, ou por causa do cinema, da música. Então, nenhuma pessoa é igual a outra. Nenhum turista vai ser igual ao outro, assim como nenhum carro vai ser igual ao outro também. Então, cada um a gente vai num caminho para a pessoa entender por que daquele monte de carro. Às vezes parece só um monte de carro que está junto. Não sabe por que é daquele ano, por que é daquele modelo, aquela cor, e chegar com a história que o acervo conta. Então, essa, para mim, é uma das partes mais legais. Porque explicar para quem é igual nós, que gosta muito de carro, de certa forma é fácil, né? Sabendo que o carro tem, não tem o que é, não é, se torna fácil. Mas esse contorno que às vezes tem que fazer, que é a parte mais interessante. Esses dias me ofereceram um carro que era de um político lá, um carro antigo que era do político lá, época atrás. E a pessoa falando com muito orgulho, e era um político que era complicado, né? Então, eu pensando assim, ele está fazendo um merchandising em cima de uma coisa errada, né? Mas vocês têm um carro ali que era de um artista, né? De um músico. Sim, também, né? Qual é o carro que vocês têm lá? Tem um Impala SS 61, né? 61 branco. 61 branco, conversível.
Inclusive, esse 61 foi o primeiro ano que a Chevrolet usou o termo SS Exatamente. nos carros deles, que seria o Super Sport. Esse carro pertenceu nada mais, nada menos do que Sérgio Reis, né? Então, ele é um até dos pontos, porque assim, dentro da imersão que a gente traz, né, a gente explica que a visita ela é autoguiada e a gente usa esse carro como exemplo. Ó, tá vendo? Lá na frente tem uma foto do Elvis, porque ele está na frente de uma foto do Elvis. Tem um Impala branco, SS e tal. Esse carro pertenceu ao Sérgio Reis. Então, gente, é importante que vocês leiam as fichas técnicas por causa disso. Essas curiosidades estão dentro dessas fichas técnicas. Então, se vocês não lerem isso, vocês vão perder uma grande parte da história de dentro do museu. Eu não tenho como ficar do lado de cada um e falando, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, né? Até porque senão seria uma visita guiada para cada um, seria outra forma, né? Mas eles, deixando de ler essas fichas, né, eles vão deixar de ter história, de saber o que realmente se passava com aquele carro. Então, tem vários carros que são icônicos lá dentro. Vamos supor, tem esse Impala, né? O Impala tem o Fleetwood 57 também, do Carlos Barbosa. Do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, isso. Isso, que foi, foi também de um político, né? Que ele foi, então, governador da Guanabara, né? Então, esse carro só entrava o governador, ele só ia do Palácio da Guanabara para o Catete e tal, e nem a família dele não entrava, né? Então, tem outro, o do Karate Kid, lá, o Ford 1947. Então, esse é um carro que chama muita atenção também, para quem já assistiu o filme Karate Kid. O seu Miyagi deu de presente um carro para o Daniel San, né, no filme Karate Kid. E esse mesmo ano, modelo e cor, a gente tem um igualzinho lá dentro. Exatamente, né? igual. Igual. Interna, cada detalhe dele é exatamente igual do filme. E ele chama muita atenção também do público lá. Então, são carros que a gente usa como chave para poder trazer uma experiência diferente. A partir do momento, olha aqui, aí às vezes eu passo, vocês já acharam o carro do Karate Kid? Opa, peraí, como o carro do Karate Kid? Mas vocês já estão aqui, vocês passaram por ele. Opa, não leram a ficha técnica. Aí a gente usa de novo, entendeu? Para tentar trazer essa imersão para o pessoal, para eles conseguirem olhar de uma forma diferente o museu. Eu preciso ver isso aqui, porque senão eu vou deixar de ter a experiência, né? Então, tem o Biarritz, que é um carro, que é esse aqui que está agora na tela, que é um carro extremamente icônico, né? Um dos que mais o pessoal se apaixona lá dentro. Dia 28, a gente vai conhecer Chama muita ele, atenção. um raio-x dele. Nós temos no sul do estado, tu que estavas morando atualmente no sul do estado, um museu maravilhoso, muito legal o Museu do Trem. Museu do Trem, não sei se vocês já... Não cheguei a conhecer. Tubarão. Nós temos aqui em Santa Catarina, o museu tem locomotivas, porque a Argentina tinha muitas locomotivas Santa Fé. Hoje em dia a Argentina não tem mais Santa Fé nenhuma. E o Museu do Trem aqui de Santa Catarina, Tubarão, tem a Santa Fé. O pessoal vem da Argentina para conhecer as locomotivas Santa Fé, só para ter uma ideia, porque eles já não têm mais lá. O museu também tem um negócio muito legal, são os artífices que fazem restauração de trem. Eles fazem a restauração do trem lá dentro do museu. E são poucos hoje no Brasil, porque as gerações vão passando e ninguém mais se interessa por trem. Então, eles têm os equipamentos, etc, etc. Por isso que é importante o museu contextualizar a história, né? Porque senão você não... Uma calota dessa, o que ela quer falar para mim dentro do contexto né? Exatamente. Tem todo um contexto. Mas qual é o carro mais louco que tem mais acessório? Não é que tem mais acessório, mas o carro mais louco, o pessoal ele diz assim, não é o mais certinho, mais bonitinho. O mais... A Mustang, não. O pessoal se surpreende muito com o Mustang, o Biarritz também, porque assim, de tecnologia ele era o topo que tinha na época. Um carro de 59 que tem até o cruise control, o piloto automático e um sensor de farol alto que baixa o farol automático, né? Mas se impressionam muito, geralmente são com esses dois e com o Lincoln também, pelo visual que ele tem, assim, bem pré-guerra mesmo. É um carro que chama muito atenção. A frente é bem parecida com essa da miniatura, né? São os que o pessoal se impressiona muito. Mas uma coisa que chama muita atenção dentro do museu, e quando a gente fala isso pro pessoal, do pessoal chegar a deitar debaixo do carro para ver se é verdade, tá? Já aconteceu várias vezes. A gente tem esse carro aqui. Ele é um Eldorado, né? 1974. Né? Então, isso é uma coisa legal também. A gente tem 2 Eldorado lá dentro. Um da série Biarritz, 1959, e um Eldorado.
Então ali a gente consegue ver como o design dos carros mudou desde 1959 até 1974. O 59 ele é linhas todas redondas, baseadas na corrida espacial, rabo de foguete, jato, exatamente. E aí a gente chega num Eldorado desse aqui, todo quadradão. Né? Então, esse carro aqui, ele é o único dentro do museu com tração dianteira. Ele tem um V8 8.2 litros, 212. É o maior motor que tem lá no museu. 212 cavalos de potência, com um motor 8.2 e a tração dianteira. Aí, quando a gente fala para o pessoal, tração dianteira? Deita embaixo do carro. Como assim? Aí é o cara que é mais fissurado por carro mesmo, assim, que... Não, peraí, não pode ser tração dianteira. Como é que funciona isso? E deita embaixo do carro? Deita embaixo do carro. Ou assim, ó, a gente não tem o costume de abrir capô, né? Mas às vezes tem aquele... Não pode ser tração. Chega a deitar debaixo do carro, mas não pode. Aí ele olha, não tem o cardan. Opa! Mas como funciona? Aí quer ver. Aí às vezes a gente... entra no carro, percebe que no meio não tem o túnel também. Então... Quer entender como é que funciona. Esse aqui tem um amortecedor de acidente. Eu tinha um Monte Carlo que também é da GM, que o Cadillac é GM, né? E ele tinha 2 amortecedores internos. Então, por exemplo, no caso de uma colisão, de um acidente, por causa das leis da Califórnia, na época já, por causa das situações dos acidentes, então ele recuava num acidente, ou numa pequena batida. Ele recuava e depois ele voltava de novo para o lugar de novo, entendeu? Provavelmente esse carro deva ter também. Sim, entende? porque assim, desde item de segurança ele é o mais completo que a gente tem lá também. Encosto de cabeça, cinto de segurança... Ele já é o mais completo de todos eles. Esse carro foi de um senador Cadillac é maravilhoso de dirigir. Esse carro foi de um senador americano, esse carro aqui. É? Esse carro aqui foi de um senador norte-americano, de Ele Boston. foi importado, então, no caso, para o Brasil. E ele foi comprado de um dentista de Pomerode, que era o colecionador desse carro. Então estava perto. Estava pertinho. E o do lado ali é o Mustang, certo? Esse é o Mustang. Que é o único dentro do museu com câmbio tipo H. Todos os outros são câmbio Royal. O Mustang é o único dentro do museu com câmbio tipo H. É um Mustang, um Mach-1 71, 5.8 litros, 5.8, né? 290 cavalos de potência. 3 marchas, manual. Aí... Já dirigiram? Não, porque ele está hibernando, né? Não, a gente queria muito dirigir ele, né? Inclusive, tu prometeu que ia trazer aqui para eu filmar aqui a gente queria trazer, só que aí ele ia vir em cima da plataforma. Deixa, eu vou levar o Puma lá, deixa, tá tudo certo. E também é o nosso carro mais curto lá no museu. 4,74 é o carro mais curto. Todos os outros passam de 5 metros. A limusine é quanto que você falou? 6,35. O meu Imperial Crown era 6,30. Tá passando por 5 centímetros do Imperial também. É muito legal dirigir carros assim. A Ram 3.500, que é a maior, ela tem 6 metros e 6. Esse tem 6,35. 9 lugares ele tem. 9 lugares. É um carro fenomenal, assim, ele chama muita atenção também. A gente pensou em realocar ele e a gente desistiu porque não ia ter lugar dentro do museu. A logística dele é meio complicada de levar. Então, e isso chama bastante atenção. Esse carro aqui também é bem legal. Esse é um Cadillac DeVille 61. O Elvis, só para tu ter uma ideia, o Elvis comprou 30 num desse no final do ano, desse modelo aqui, ó. Tudo zero, né? Sim, ele só chegou assim de Natal para os amigos e familiares, ó. Toma, esse aqui é teu presente de Natal. Lembrancinha para ti. Então ele comprou 30 num desse. Aí quando a gente fala isso pro pessoal, né? Eles... Nossa, sério? Pois é, eu preciso rever as minhas amizades, né? Porque eu não ganhei nenhum até hoje, né? É um presente que é só no nível dele mesmo. E esses dias eu dei de presente uma miniatura para um primo meu, então eu já estou começando bem, então. Pelo menos deu alguma coisa já de presente, já, né? Ai. Tá, e agora então me conta, aí o turista chega, é muito bem atendido, porque esses dias, agora faz pouco tempo eu fui visitar o museu de vocês, foi muito bem atendido pelo pessoal de entrada ali, e esses carros estão hibernando ali, né? Então. Todos eles estão hibernando, para mim é tristeza, porque eu gosto de escutar o ronco, eu gosto de sentir o cheiro, afinal de contas na Clássicos Premiação a gente sai com a roupa toda cheia de cheiro de escapamento de carro antigo. Mas contem para mim, tá? E aí nunca vão ligar mais esses carros aí? O que eles passam para nós é que a cada 5 anos, normalmente eles fazem a reativação desses carros. Então, existe uma grande possibilidade de esse ano, a partir de junho, a gente começar aos poucos a reativar esses carros. Reativa, dá uma voltinha com eles e
bota para hibernar de novo. Então, ali tem algumas coisinhas que a gente quer fazer durante esse período de reativação, que é, primeiro, gravar o ronco do carro. A gente tem um Pontiac 51, né? Ele é um 51. Ele é um 51. Cilindros em linha. 8 cilindros em linha. É Legal. o motor mais diferente que eu... Primeiro, eu nunca tinha ouvido falar de 8 cilindros em linha. Para mim é V6, 4 cilindros, V8, V12, V10, que Fórmula 1, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar de 8 cilindros em linha. Ele parece uma caixa de sapato mesmo, ele é todo quadradão. Ele parece um lingote de aço maciço. Ele é um flathead, né? E com 8 cilindros em linha. E o colecionador diz que o ronco desse carro é incrível, né? Porque ele é um ronco dobrado, como se fosse um... Imagina um 4 cilindros trabalhando, mas o estouro um atrás do outro, assim, meio embaralhado, assim, sabe? Então a gente quer aproveitar que a gente vai fazer essa reativação, provavelmente vai fazer essas ativações e gravar o ronco desse carro. E aí tem algumas coisas que a gente vai trazer agora na parte de inovação, que daqui a pouquinho eu acho que a gente vai começar a falar. Podemos começar a falar. E aí a gente quer trazer isso para dentro da parte de inovação, né? Eu quero falar um pouquinho do grupo, né? Vocês são um grupo de empresas voltadas para o turismo. Então você pode abrir para nós aqui quais seriam as empresas do grupo, no caso? O Museu de Pomerode ele tem dois sócios, né? Sendo que um dos sócios ele também é sócio do grupo Oceanic. Então a gente tem uma grande um aporte muito grande do grupo Oceanic, que seria lá em Balneário Camboriú o Oceanic Aquarium, né? O Aventura Pirata, não é o Barco Pirata, é o Aventura Pirata, que é um museu também, e um museu bem interativo. Esse eu não conheço. Ele ficava numa antiga pizzaria pirata. Então eles transformaram a pizzaria no museu. Então ele tem alguma coisa de interação com jogos e com cinema 3D e uma contação de história no começo, que é bem legal também. E ele tem uma parte de acervo também, dessas questões assim de navegação, né? Então é o Aquário, a Aventura Pirata, tem o Care Classic lá também, né? Que ele é uma forma totalmente diferente do Museu do Automóvel, né? A estrutura física dele é diferente, o Museu do Automóvel é alto, é um galpão alto, lá ele é um pouquinho mais baixo, a disposição dos carros também mais um labirinto, o acervo muda bastante, né? Lá é só nós temos só norte-americanos, lá eles têm carros ingleses. E os modelos que tem iguais entre o nosso museu e deles, lá a cor é completamente diferente, então tu consegue ter uma outra noção do carro, bem legal. E aí agora inaugurou há pouco tempo, foi em setembro do ano passado, inaugurou o Aventura Jurássica, né? Que é um dos maiores parques de dinossauros ali acho que é até da América do Sul, né? Sim. Parece que eu ouvi que era. E aí tem várias outras coisas que estão para entrar, né? Vai abrir o Space Adventure, que tem um em Canela, que é do grupo também, e vai abrir aqui em Balneário Camboriú, vai abrir mais uma fazendinha lá em Balneário Camboriú também. Então, o grupo é grande, né? E o que a gente quer fazer realmente é mostrar um bom trabalho para que algumas atrações novas também venham para Pomerode. Então, o que eu preciso fazer para trazer mais coisa para Pomerode? Fazer com que o museu seja um museu que não vou dizer que seja lucrativo, mas que traga um resultado operacional legal, né? Opa, peraí, tá legal agora, vamos começar a investir em outra atração lá dentro também. Então, esse é o meu trabalho, né? Mas como eu vou fazer isso? Aí a gente entra na parte de inovação, que a gente tem estudado muito, tá? O que a gente vai trazer de inovação para dentro do nosso museu, que os outros não tenham, né? E que vai facilitar a nossa vida. Inclusive com base naquela ferramenta que a gente já falou, que eram as avaliações do Google. Então, uma coisa que a gente já começou, né? Primeiro, essa recepção, né? A maioria dos museus, eles vêm e... podes entrar, tal, faz a visita e... Se tu quiser, tu compra uma visita guiada, né? Mas não tem essa interação inicial e a gente já faz essa interação inicial. Outra questão, né, Ian, era essa dor imensa que a gente tem do pessoal reclamar que não consegue ver o interior do carro. Reclamar não, a sugestão, né? Uma avaliação negativa que não consegue enxergar o interior dos carros. O que a gente vai fazer? Né? A gente começou a pensar, poxa,
E aí um dia teve uma visita desse pessoal que faz o Google 360, né? E eles vieram oferecer o Google 360 para dentro do museu. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu vou botar o Google 360 dentro do museu, eu vou abrir para todo mundo visitar o museu e aí o pessoal não vai mais vir aqui? Opa, peraí, mas existem duas formas de pensar. Tem o cara que vai fazer isso, mas tem o cara, putz, olha que legal, eu preciso conhecer isso pessoalmente. Né? E aí eu olhando, eu falei, cara, ele pega uma câmera 360 e faz um 360 dentro do museu, tu consegue navegar. Será que ele não consegue fazer isso com o carro? Aí, sentando com o cara, conversando, vamos tentar fazer, vamos fazer. E a gente fez em um dos carros, é um Ford Victoria 1951. Que para mim é um dos mais lindos. Né? Sou apaixonado pelo Crown. E o nosso, particularmente lá o nosso Victoria, ele é um azul lindo. Claro. Todo azul por dentro. E o estofamento todo de veludo e tal. Mas vamos usar esse carro aí. E a gente fez o 360 dentro desse carro. Foi criado, então, uma página. Na ficha técnica dele tem um QR Code. Né? Quando tu escaneia esse QR Code, ele faz o quê? Ele te joga para dentro do veículo. Aí ele dá seja bem-vindo, faça uma boa visita ao Museu do Automóvel de Pomerode e tal. Diz o carro que a pessoa tá fala qual que é o carro, né? E aí entra um fundo musical, que talvez a gente depois, no fundo musical, a gente coloque o ronco do veículo, se a gente conseguir, né? Com as reativações. Mas lá dentro mata basicamente duas dores nossas, que é o acessar o interior do veículo. Então eu consigo navegar por dentro daquele carro, dar um zoom no painel, eu consigo sair da perspectiva de motorista para ir para a perspectiva de quem está sentado no banco de trás, olhar para cima, olhar para baixo, eu consigo revirar o carro de cabeça para baixo. Ver detalhes que eu te explicando, não talvez eu nem lembrei de te explicar. Entendi. O porta-objeto que tem atrás do banco do carro, por exemplo. Exatamente. Então, esse é um dos pontos, né? E aí, nessa mesma ferramenta, a gente vai matar a segunda dor, que é justamente o que a gente comentou antes da parte de idiomas. Então, lá dentro eu tenho 4 bandeirinhas, inglês, português, espanhol e alemão. Clicou em cima da bandeirinha, ela abre a ficha técnica que tu tens em português escrita lá, né? Tá lá impressa. Ela vai abrir a ficha técnica no idioma que tu quiser. Eu quero em inglês. Clico na bandeirinha dos Estados Unidos lá, tal, vai abrir toda a ficha técnica em inglês. Clico na bandeirinha da Alemanha, vai abrir toda a ficha técnica em alemão. Então, isso vai facilitar muito. Então, teve até, inclusive, um visitante que ele falou... Era uma mulher, né? Ela falou, a gente vai muito em museus de automóveis. A gente não viu isso em nenhum ainda. É uma inovação. Então, peraí, a gente está indo no caminho certo. É um baita do feedback isso. Né? A gente está indo no caminho certo. Né? Outra questão na parte de inovação que a gente vem trazendo para dentro do museu como eu vou fazer com que... A gente percebe muito que as crianças gostam dos carros. Né? A criança então tem que vir conhecer. Mas como eu vou fazer com que uma professora vincule a sala de aula com o museu de carro? O que a criança vai querer ver um museu do automóvel? Não, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Aí a gente tem lá em Balneário tem um projeto chamado Pilotos do Conhecimento, que é uma visita guiada. Ok, legal. Não, eu não quero só uma visita guiada, eu quero algo a mais, eu quero algo educativo, que a criança realmente aprenda dentro do museu. Aí senta, conversa e puxa daqui, puxa de lá. Vamos fazer um programa pedagógico. E outra coisa que a gente gosta muito de fazer é chegar, às vezes, o turista que está pelo museu, chegar e perguntar. Conversa. O que tu acha que a gente poderia fazer para tal coisa? Deixar aberto para a pessoa falar para nós, porque é uma avaliação do Google, às vezes a pessoa não vai fazer a avaliação. Te diz na hora, daí a gente consegue tirar muita coisa para adaptar também. Aí essa questão do programa pedagógico que eu falei, né? Como é que eu vou trazer essa criança para dentro? Vamos montar um programa pedagógico. Vamos. Aí o pessoal abraça e faz. Né? Então a gente criou uma apresentação. Então, esse ano a tendência é esse programa pedagógico aumentar, porque a gente percebeu que as faixas etárias são muito distintas. Então, uma criança de 5 e 6 anos, eu vou ter que ter uma abordagem que não vai ser mais a mesma para o de 7 anos, que não é a mesma para o de 8. O de 7 anos tem uma abordagem bem distinta. 8 e 9 tu já consegue juntar.
o 10 e 11, ok. O 12 tu não junta mais. Quando aparece um 14 e 15, é bem diferente. É outra coisa. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, a gente montou uma apresentação, né, para os maiorzinhos, né? Onde a gente fala exatamente do período de 1940 até 1970, fala de todo como o acervo ele foi constituído, né? O que trouxe de influência, tipo assim, cinema, música, a corrida espacial, o que acontece no contexto histórico no mundo, né? Então, tipo assim, carros de 1940 lá até 1950 são carros que têm muito ligado à parte da Segunda Guerra Mundial. 50 para cima, já entra na corrida espacial e assim por diante. E aí vai, né? E aí a gente está trazendo essa inovação também. O projeto pedagógico está bem legal, né? Então, professores que estiverem assistindo aí, né? Projeto Pilotos do Conhecimento, né? Então, fica a dica. É só entrar em contato. O Instagram do museu lá tem bastante detalhe. Tem bastante detalhe. Então, são coisas que a gente está pensando diferente para dentro do museu. Então, é um olhar diferente. É trazer inovação para com que o visitante sempre realmente tenha a melhor experiência, né? E o que mais que vocês têm de inovação que vocês ainda vão aplicar aí, agora nos próximos dias aí? Tem várias coisinhas que a gente está pensando, né? Então, tipo, hoje o museu ele é muito focado em mostrar os carros, né? Então, a gente vai começar a trazer uma linha, está pensando em trazer uma linha do tempo. Então, como eu vou trazer essa linha do tempo? Eu vou expor ela na parede? Ou eu vou trazer uma parte interativa que o cara possa sentar dentro de uma frente de um carro com um televisor na frente e ver um filmezinho da história dos carros, desde o primeiro, né, até os mais modernos, né? Então, tem muitas coisas que a gente está pensando, né, para trazer para dentro do museu e fazer com que as pessoas fiquem mais tempo lá dentro e saiam com um conhecimento maior sobre essa cultura automobilística, né? Vocês estão na crista da onda porque o mercado do antigo mobilismo está crescendo muito no Brasil. Muito, muito, muito. É um mercado que veio para ficar e vai crescer bastante. Vocês estão educando as novas gerações, legal. O cinema, a televisão está educando, a internet está educando as novas gerações. Eu acredito que o futuro do carro antigo vai ser assim. Alguns no futuro vai dizer, eu vou tirar esse V8 e vou botar um motor elétrico, tá tudo certo, entendeu? Ele quer passear com o carro dele. Como já acontece hoje em dia, isso, né? Eu não vejo problema quanto a isso. O museu acaba entrando nessa... Ele tem que conversar com 1940, mas tem que conversar com 2024 e vocês estão aqui e a gente tem que ficar antenado e como vai ser o 2025, 26, 27, como esse museu deveria estar em 2030. Certo. Porque a tecnologia vai mudar, então se a gente vai ser só mais um museu, né? E a gente não quer, o Museu do Automóvel de Pomerode não quer ser só mais um museu. A gente quer ser um museu que traz a melhor experiência, né, possível para quem está vindo lá. Então, é isso que a gente está correndo atrás. Lógico, muita coisa depende de investimento, né? E aí entra a parte do comercial, que vai ter que fazer as coisas acontecerem, né? Mas as ideias estão aí, né? E vão ser implementadas um dia, com certeza, né? Então, essa é a nossa expectativa, né? Mas está bem legal, assim, a gente tá com uma equipe legal agora, então está bem entrosada. O retorno está bem positivo para o pessoal que visita o museu também. É uma coisa muito boa. E a estrutura do turismo, então, para Pomerode, hoje ajuda bastante o museu também. Ou o museu também ajuda a trazer turista? Ajuda bastante nos dois caminhos. Tanto a estrutura até os outros empreendimentos, né? Entender que o turismo é uma coisa só. E não é porque a pessoa vai visitar um empreendimento que ela vai deixar de ir em outro. Então, todo mundo entender que esse apoio é fundamental de um local turístico, um empreendimento com o outro, né? E até outras cidades turísticas do arredor também, né? O turista que vai, por exemplo, para Penha, visitar o Beto Carreiro, ele vai ter um dia disponível para passeio, até um dia que estiver chovendo, por exemplo. Ele vai conhecer Pomerode, ele vai conhecer Blumenau, então a gente tem que estar preparado para essa pessoa que vai visitar a cidade
para desopilar um pouco, às vezes, do turismo que ela quer, que é só turismo de sol e praia. Vai para lá, vai ter o que conhecer e vai ter uma experiência boa, mesmo que seja rápido, às vezes uma tarde, vai ter uma experiência completa. Independente, tem que se preparar para a família inteira. Se vai uma família que tem uma criança de cada idade, um casal e um idoso, tem que conseguir agradar todo mundo, nem que seja um pouco. Exatamente. Se for da forma completa, excelente. Mas pelo menos um pouco, cada um tem uma experiência legal. É isso aí. Temos gente assistindo de todo o Brasil Opa, aqui. que legal. Característica da Clássicos Premium. Cláudio, de Itapema, aí é pertinho, né? Marcos, Eduardo, que está elogiando, Welder, Ivan também. Quase um xará, vice. Humberto do Rio de Janeiro, que é meu xará, meu amigo do coração. O Bira de Santa Maria, Rio Grande do Sul, olha aí que legal aí. O Carlos, que é o pai do... Ó, o teu pai, ó. Teu pai daqui, ó. Eu vou assistir o meu filme, meu filho. Não sei se está em casa ou se está trabalhando. Então ele para mais trabalhando. Então já dá uma mensagem pro pai. Isso um abraço, pai. Saudade de vocês aí. É Porto Alegre? Eles moram em Balneário Gaivota. Balneário Gaivota. Lá e a gente vem se aventurar aqui. Pomerode. Os nossos amigos gaúchos estavam sem luz ali durante 2 semanas ali. Feia a coisa estava feia para lá, Porto né? Alegre foi feia a coisa. O Rio Grande do Sul está sendo assolado muito com esses ciclones aí, a coisa tá bastante difícil, né? Tem uma pergunta também aqui. Existe algum tipo de projeto para... Como é que é? Existe algum tipo de projeto para ter carros nacionais no museu? Essa pergunta é complicada. Eu já falei isso para ti. Dizer que a gente nunca pensou... Eu deixei eles em saia justa. Pensar, nós já pensamos várias vezes. Eu né? tenho na Clássicos Premium, tá cheio de carro nacional. Tá? A gente já pensou várias vezes. Depende... O encontro é a forma que a gente tem de trazer certa isso. forma ter, né? Então, a gente faz alguns encontros, né? Então, os encontros que eram feitos antes era, hoje a gente vai fazer um encontro de Porsche. Ou amanhã a gente vai fazer um encontro de tal modelo. Agora a gente vai fazer um encontro de tal modelo. De lambreta, né? Vocês vão agora a gente vai isso, dia 11 agora. A gente 90 lambretas, é isso, né? Dia 11 agora de fevereiro a gente vai ter o primeiro encontro de lambretas. Começa às 9 horas da manhã e vai até 6 horas da tarde. O pessoal das lambretas vai ficar até às 4h30. Porque depois disso eles vão ter... a finaleira do encontro vai ser um passeio pela cidade, né? Então eles vão passar a rota do Enxaimel, vão conhecer a cidade. Né? Mas a intenção uma coisa que eu logo comentei com o Ian foi o seguinte: se a gente começar a nichar os nossos encontros, peraí, mas e aquele cara que tem um Dodgeão? E aquele cara que tem um Landau? E aquele cara que tem um Fusca. Aquele cara que tem um Fusca. A gente teve num encontro um Fusca todo mexido. Ele até porta suicida tinha. Então, era um Fusca um preto, né? Até o teto era rebaixado. Teto rebaixado, né? Então, todo customizado. Então, se eu começar a nichar, às vezes eu tenho um cara passando na cidade que viu que tem um encontro de carros antigos e ele para com o carro dele lá. Eu tenho um encontro do Auto Seven Cars, a gente faz uma vez por mês aqui em Blumenau, no CAB ali, e a gente deixa ver todo mundo. Venha com o carro que você tá, com a moto, seja lá o que for, entendeu? A intenção é trazer tem amor por aquilo, entendeu? Sim, tem a paixão, ela quer mostrar aquilo ali. Como é que eu vou dizer que um Fusca é pior do que um Dodge Charger? Que o meu. Tu não sabe a história que teve esse carro, o que a pessoa teve de história junto com o carro, né? E eu sempre digo, eu estou dirigindo um antigo, eu estou feliz. Então, se é para um Chevette, um Fiat 147, um Fusca ou um Cadillac, eu estou feliz, entendeu? Eu estou feliz dirigindo o meu Cerato 2011. Pronto, acabou. Não é antigo, é velho. Esse é velho, não é antigo. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, a intenção geralmente é difundir essa cultura, tá? A cultura automobilística, não importa. Dentro do museu a gente tem algumas regras que realmente são só carros norte-americanos. Não vou dizer que no futuro a gente não possa conversar de um encontro de carros, nem tudo está perdido, nacionais, mas aí é outra história. Lá dentro do museu a gente tem realmente essa questão do foco do museu ser norte-americano e da década de 40 até 70.
Então, é o que muita gente pergunta. Pô, mas não tem um Fusca aqui dentro? Não tem um... O Cinca pergunta. O Cinca perguntam muito. O Cinca O Cinca é um carro lindo. É francês. Sim, tem o mas Fairlane, esse é totalmente fora. parecido. É parecido, Fairlane né? Então, Bel Air a gente também só tem até 1954 lá a gente tem, né? Então a gente não tem o Bel Air rabo de peixe lá dentro, né? Que é a partir de 55, 56, né? Então, mas eu tenho certeza que o colecionador tem, né? É questão de, às vezes, mudar o acervo. Com ele. Né? Claro, isso, mudar o acervo, renovar, né? Até porque, senão, como é que eu vou trazer mais gente para cá se sempre estão os mesmos carros, né? Então, tem alguns carros que estão previstos para vir. Está para vir uma Mercury Commuter, que é como se fosse o carro do Caça-Fantasmas, digamos assim. parecido. O Caça-Fantasmas, na verdade, é um Eldorado, né? É o Eldorado 59. É um 59. E 59 ou 57? 59. 59, né? Mas ele é todo station wagon, né? Então, até esses dias eu comentei com ele, eu falei, nossa, eu não sabia que o carro do Caça-Fantasmas era um Eldorado, né? E aí tá para vir uma Mercury Commuter, tá para vir um Buick. E eles eram fabricados especialmente pela Fisher, né? Que era encarroçadora da Cadillac. E eles eram especialistas ou em carros de defunto ou em ambulâncias. Que eles eram usados para ambulâncias também na época. Antigamente as ambulâncias não eram como as de hoje, com teto alto, que parece uma UTI ambulante, né? Então era um carro normal que as encarroçadoras colocavam a caminha ali dentro e deu. E aí esses carros eram fabricados pela Fisher. Inclusive eu tinha um Cadillac também. Uma quantidade Foram bem reduzidos, né? Bem reduzidos. Muito legal. A gente e aí tá para vir alguns carros diferentes também. SW, né? É tudo de bom, tem que botar mais SW lá. Sim, eu gostava do meu SW. Eu tive um SW, mas o meu era um Renault. Então, tudo bem, não tem problema. E aí é isso que a gente está buscando. Não vou te dizer que não, né? Mas aí é uma questão de pensar um pouquinho mais para frente, né? Vamos fazer as coisas acontecerem lá no museu agora primeiro e depois... Aquela coisa, não digo que não, mas não prometo que sim. Exatamente. Ok, meus amigos. Então, foi muito bom ter conversado com vocês. Eu acho que a gente já está com o tempo certinho aqui. Não quero me delongar demais. Eu sei que a gente teria muito mais coisa para conversar, né? Especialmente turismo e a experiência de vocês, mas a gente deixa com gostinho de quero mais para dia 28 de fevereiro nós vamos estar lá em Pomerode, no museu, dentro do museu, filmando o carro, que a gente já deu spoiler, que eu não queria ter dado spoiler, mas tudo bem, já foi. Então eu convido você, já te agenda lá, é um dos carros, o 2 no Brasil, é isso? Único no Brasil. Único no Brasil? Único então no Brasil. tá. São 320 unidades 320 ainda no mundo ainda. Foram produzidas 1.300 unidades. Existem 320 no mundo ainda ativas e no Brasil é o único. Então você vai conhecer. Nesse caso não vai precisar nem ir para o museu. Depois quando ir para o museu é para conhecer ao vivo, né? Exatamente. Mas pelo menos você vai conhecer bem como é que é o carro aí. A gente vai estar lá então dia 28 de fevereiro. Fica o convite então. Ok, né? Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente? Realmente só fazer o convite para quem estiver passando por aqui ou estiver planejando sua viagem, venha conhecer o Museu do Automóvel, né? Então, até o dia 31 a gente tem inclusive uma promoção, né? Que se comprar o ingresso online, ganha 20% de desconto e um chopp ainda. Tá? A gente estendeu a promoção da Festa Pomerana. Essa promoção era só durante o período da Festa Pomerana, que foi até dia 31. Mas o pessoal pediu muito. Putz, não consegui e tal. Gostaria de ir essa semana ainda. Dá. Então, promoção estendida até dia 31, comprando ingresso online com 20% de desconto mais um chopp. Né? E agora, então, tem a Osterfest. Né? Então, além disso, ainda tem essa de conhecer o museu, ainda tem a possibilidade de conhecer a Páscoa mais alemã do Brasil. Né? E fica o convite, então, para todos aí, os espectadores, tragam a família, né? Venham com a família mesmo. Tem cachorro? Traz junto, porque o Museu do Automóvel também é pet friendly, né? 100%. Então, a gente tem histórias muito legais, inclusive com cachorros dentro, tirando foto e... Nossa, é muito legal. Então, a gente se diverte com isso, né? Bastante. Então, venham conhecer o Museu do Automóvel, então, né? Aqui em Pomerode. Só não pode fazer xixi nos aros, né? Não. Muito menos na banda branca. Muito menos na banda branca, exatamente.
Ian, se quiser comentar mais alguma Eu coisa? também só agradecer a oportunidade, né? Deixar um abraço para minha mãe, meu pai, para toda a minha família, para a Esther que está aqui também. E dizer que o pessoal que for visitar o museu, vai ser um prazer passar toda a explicação para você, tirar qualquer dúvida. Se tiver mais uma oportunidade também, tá aqui de novo, agradeço. Quero mandar um abração mesmo para toda a nossa equipe, que alguns devem estar assistindo, né? E não só um abraço, também um agradecimento, né? Porque a gente chegou hoje onde a gente está, né? Há 10 meses agora trabalhando forte, para fazer o museu um museu melhor, né? Nada mais do que agradecer e parabenizar essa equipe que trabalha junto com a gente, né? O Ian também faz parte da equipe, pelo ótimo trabalho que eles vêm fazendo, né? Então, um abraço aí para toda a equipe do Museu do Automóvel. A galera é show de bola, pega firme mesmo. Quero agradecer também o backstage que está aqui, Helena, Tiago, Luciano e a Esther também, a esposa do Ian, que vocês estão comendo e também mais trabalhando também. Fico feliz com isso. Semana que vem tem um convite especial para ti, muito legal. Um dos caras que mais conhece Opala. Ele vai me dar uma aula. Eu já sei que ele vai. Eu entendo um pouco de Opala, mas eu sei que ele vai vir para me dar uma aula. E, consequentemente, vai dar para você também. Tá? Peças de Opala, modelo de Opala. Se tu quer perguntar o friso tal, eu tenho friso, eu não sei para que serve. Ele sabe para que serve aquele bendito, aquele friso. O cara conhece muito, tá? E ele já confirmou, então eu não vou falar o nome tal, depois eu faço a chamada dele. Mas o cara é muito bom. Então tá convidado. Semana que vem, mesma hora, às 19h30. Novamente, muito obrigado pelos amigos. Vamos continuar fazendo outras edições de outros carros aí no futuro, tal, etc. Né? Então, vamos. A caminhada é longa aí. Obrigado, minha equipe, e uma boa noite para você que está aí em casa ou em algum lugar desse planeta. Nos vemos dia 28. Dia 28.